Deixa eu continuar lendo aqui, amados, para vocês. A Bíblia não procura provar a existência de Deus, pois isso é narrado em suas páginas. Então, a Bíblia não tem propósito nenhum de querer provar a existência de Deus, tá? A Bíblia diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é isso que diz? A Bíblia não começa assim? Então começa como? Dizendo, ó, Deus é um fato. E Ele criou. Acabou. A Bíblia não tem a pretensão, em nenhuma parte dela, de provar, ó, Deus existe, a gente vai provar. Não, irmãos, Deus não tem essa intenção de provar a sua existência. Mesmo porque a existência de Deus no coração de todo ser humano é algo que não pode ser arrancado. Todo ser humano, ele tem a percepção íntima, no coração dele, está escrito em Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11, que na intimidade do homem... Pode ler? Por favor, meu irmão, se quiser ler. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. A versão do Erickson está, Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade, né? Outras versões pode estar o mundo, pôs no coração do homem o mundo, pôs no coração do homem a eternidade, depende das versões, né? Tem alguma coisa diferente disso que eu falei? Não? Não? Então, a palavra aí no hebraico é olam, que é a eternidade mesmo. Então Deus colocou dentro do coração do homem a eternidade, a percepção da eternidade. Todo ser humano, irmãos, ele pode se declarar ateu, mas ele tem que conviver com a realidade de Deus, nem que seja para negá-lo. Tá certo? Alguma coisa ele vai falar de Deus, ainda que fale, não creio em Deus. Mas se ele não crê em Deus, então ele acredita, ele tem fé. Só que ele está tentando negar aquilo que é inegável no ser dele. Porque dentro do ser humano, dentro do espírito do homem, há lá um chipzinho, vamos colocar assim, né? Há lá um chip que de alguma maneira, ainda que a pessoa não saiba exatamente quem é essa divindade, chama de Alá, chama de Buda, chama de qualquer outra coisa que vocês, de Exu, chama de Lúcifer, chama do que for. Mas ele sabe que tem um ser, que existe algo superior a ele, que transcende. É por isso que todo ser, a palavra, inclusive, homem, que a gente vai estudar, o antropos, quer dizer aquele que olha para cima. Esse é o significado da palavra no original, no grego, né? Antropos, que é homem, aquele que olha para cima, ou seja, aquele que percebe que existe algo que transcende essa realidade. Senão o homem não teria nem medo da morte, irmão. Por que o homem tem medo da morte? Por que existe uma angústia da morte? Porque a gente sabe que existe algo desconhecido, mas existe. Ainda que eu não creia de certa forma, ainda que eu não declare, ainda que eu não saiba organizar isso com ideias, mas existe. Então existe Deus no coração do homem, e ele sabe disso, só não sabe exatamente quem é. Aí entra a nossa parte de falar, é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Então bora lá. No princípio criou Deus os céus e a terra, é assim que a Bíblia começa, né? As Escrituras afirmam não só a existência de Deus, mas também a sua autoria sobre toda a criação. A essa criação, o salmista Davi faz referência ao declarar que, mesmo sem dizer uma palavra, testemunha de forma eloquente a existência de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Outra criação que evidencia que não tem como negar a existência de Deus é o homem. Este possui a intuição natural da existência de Deus, mesmo sem nunca tê-lo visto, é o que a gente tem, que eu falei agora, né? A intuição é um conhecimento direto, uma percepção racional, que por natureza precede, vem antes, do processo da observação e dedução. Todo homem é dotado desse conhecimento intuitivo, mesmo que faça parte de uma raça extremamente degradada como é a nossa, né? Esse pecado que está aí na humanidade. O homem não pode negar a existência de Deus sem violentar as próprias leis da natureza. E se a negar, essa rejeição será forçada e temporária, por um tempo. Aceitar a existência de Deus não é somente uma questão de razão, antes é algo que está para muito além do seu conhecimento. É preciso entender, de uma vez por todas, que a existência de Deus é uma questão de fé. Ora, sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam, né? A fé nos remete à revelação, ato pelo qual o próprio Deus se dá a conhecer aos homens. Então é isso que a gente tem falado na primeira parte, ou seja,
Deus ele se revelou a nós. Vamos falar sobre o mistério da identidade de Deus, irmãos, tá? A identidade de Deus. O maior desejo do ser humano é conhecer Deus em toda a sua extensão e profundidade, ou não? Não é? Sim. O mistério de sua existência fascina os estudiosos de todas as épocas. Platão, por exemplo, o filósofo grego, dizia que Deus era um ser inacessível, puro, perfeito, que jamais poderia ser contado com as suas criaturas. Poderia ter contato, com as suas criaturas. Isso aqui é uma ideia do filósofo lá. Aristóteles identificava Deus como, isso aqui eu acho interessante, o motor imóvel que move todas as coisas, que não é movido por ninguém. Deus, para esse filósofo, era o motor imóvel que move todas as coisas e não era movido por ninguém. Tá certo, irmão? Isso é a ideia próxima bíblica. Ou seja, ninguém faz Deus fazer nada que antes ele já não ia fazer. Esse é o Deus da Bíblia, irmão. Tá certo? Deus, ele não estava lá, ia fazer uma coisa e alguém convenceu ele por alguma forma de fazer outra, que ele não ia fazer antes. Não tem possibilidade disso. Senão esse Deus, ele ia agir de uma forma imperfeita. E alguém disse, não, Deus, muda a sua ação. Agora tem uma coisa interessante. Pastor, eu posso fazer uma pergunta? Claro, deve. Moisés? Moisés. Não. Veio na minha cabeça. Vou falar de Moisés. Ezequias, né? Sim. Ezequias, Deus mandou o profeta e disse que ele ia morrer. Isso. Conserta a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí Ezequias vira para a parede, chora e Deus muda a história. Sim. E aí? É isso que eu ia falar agora. Nossa. Deus, ele coloca, irmãos, veja só, Deus, ele coloca uma realidade, que a realidade é o seguinte, vida e morte. Ele não criou esses serizinhos com capacidade de decidir? Então ele falou, vida e morte. Segue por aqui, ele disse em Deuteronômio, se não me falha a memória, eu aconselho que vocês vão pela vida. É melhor. É um conselho de Deus, não é? Eu crio o caminho do bem e do mal, a vida e a morte. Aconselho que vocês vão pela vida. Então Deus mostra, pela morte, a consequência é essa. Então, mediante a um arrependimento, Deus, ele revoga a sua sentença. Porque o prazer de Deus não é ver a morte do ímpio. Agora, essa ação de Deus de trazer a justa retribuição pelo pecado é uma consequência do ato do homem. Então, Deus está exercendo a sua justiça e a sua misericórdia. Isso não quer dizer, por exemplo, Deus ia aplicar a sua justiça, não ia? Que o homem estava pecando. Só que Deus, por meio do arrependimento, ele dá a chance ao homem de não sofrer essa penalidade. Entende? Não é que Deus mudou. Deus é o seguinte, ele tem facetas, são lados do seu caráter. Justiça e bondade, por exemplo. São duas faces de Deus, não é? A justiça de Deus pune o pecado. A bondade de Deus quer resgatar o homem. Só que para Deus resgatar o homem, é necessário esse homem reconhecer que ele é resgatador. Esse é o plano da salvação. Qual que é o fim do homem? O homem está indo para onde, irmãos? Automaticamente. Para a perdição eterna, não é? E o que Deus fez? Tem um caminho aqui, ó. É meu filho. Vai por ele. A fé nos conduz ao arrependimento. O arrependimento ao perdão de Deus. O perdão de Deus é condicional ao arrependimento. Porque se não há arrependimento, não há perdão de Deus. Deus estabelece nessas bases e essas, vamos dizer, regras para se relacionar com o homem. Então não é que Deus ele mudou porque ele ia fazer de uma forma e falou, não é bem assim. É que Deus ele sempre quer salvar o homem. Mas existe o outro lado do seu caráter, as características de Deus, que é chamar de justiça, que é de punir o mal. Mas o prazer de Deus nunca é punir. Só que a santidade de Deus exige que ele puna o mal. Só que Deus providenciou uma forma do homem não sofrer essa punição. Mas aí o homem precisa mudar de direção. Precisa se converter. Precisa se arrepender. Então não é Deus mudando aqui. É Deus estabeleceu tudo. Então tudo que está estabelecido, Deus não mudou nunca. E isso é estabelecido desde sempre. Vocês compreendem essa questão? Sim. Então não é que alguém fez Deus mudar. Deus ia fazer... Por exemplo, Deus ele ia lá punir o cidadão.
Aí o cidadão disse assim, não, vai me punir não, senhor, vou convencer o senhor que o senhor não... Aí Deus vai lá e muda. Não tem possibilidade. Agora, Deus já ia mudar antes. Se esse homem reconhecesse aquilo que Deus mesmo providenciou para que ele não sofresse a punição. Então quem que está fazendo tudo? Deus. Quem que providenciou tudo? Deus. Quem que colocou as ações que ia ser tomada? Deus. Pastor, porque Deus não precisa, que o senhor falou, que Deus já ia fazer, né? Deus já ia mudar a ação dele em relação ao homem. Ao ser humano, à humanidade. Mas no caso do Ezequias, Deus já pretendia mudar, ou não? Não. O que o Ezequias estava vivendo? Uma vida totalmente no pecado. O que a justiça de Deus diz? Você vai sofrer a punição, é a morte. O salário do pecado é a morte, não é? Agora o que Deus diz também na sua misericórdia? Que se o homem se arrepender, ele também quer salvar o homem, que a vontade dele é salvar o homem. Só que Deus não pode ir contra a sua justiça. Porque ele estabeleceu que a justiça de Deus exige a punição para o pecado. E a bondade de Deus, ou a misericórdia de Deus, é essa absolvição, tá certo? Do pecador, mediante o reconhecimento do seu Filho Jesus, ou da sua palavra no caso. Vocês entendem isso? É que na verdade, então, Deus não deu uma palavra final. Se eu me arrepender, ele muda, eu viro o cativeiro e acabou. Não, a palavra final é essa. Qual que é a palavra final Ele de falou, Deus? eu vou matar você, você vai morrer. Conserta aí a tua casa que você vai morrer. Isso. Mas aí ele se arrependeu, a Bíblia diz que se tem perdão, arrependimento tem perdão. Isso. Aí então Deus revogou a causa dele, perdoou Não, e acabou. porque ele já tinha falado isso muito antes. Ele disse o seguinte, Deus, o homem pecou, ele vai sofrer a punição, porque eu sou justo, não posso compactuar com o mal. O mesmo Deus que disse isso, também disse, se o homem se arrepender, eu perdoo. Então, Deus já falou tudo. Vocês Então, entendem? no momento que ele se arrependeu, aí Deus mudou o decreto. Não. Deus já tinha decretado as duas coisas. Aqui é Deus que estabelece tudo, irmão. As bases são Deus que estabelece, a justiça e a misericórdia. A justiça e a bondade. É Deus que colocou tudo isso. Já estava tudo Sim, decretado. até Se eu- ele se arrependeu, Deus então perdoou. Acabou. Sim. Então, até aí eu entendi. Estabelecido. Isso, é só até aí para entender. E no caso de Moisés? Sim. Moisés, por exemplo, o que Moisés faz? Ele roga ao povo, né? Deus, ele olha o que Moisés fez. Moisés somente aplicou aquilo que Deus já tinha estabelecido. O que Deus tinha estabelecido? Que se o homem se arrepender, Deus, ele tem o prazer de salvar o homem. Mas Moisés falou para Deus, né? Se ele matasse todo o povo, o que ia achar as outras nações? Vai falar que é um Deus mau? Sim. Aí você acha que Deus pensou como? É isso que eu queria saber de vocês. O que Deus pensou? E aquela parte que Moisés falou, arrisca meu nome do livro. Ele também... E se o Senhor não for conosco, eu não vou para lugar nenhum. Exato. Não quero anjo nenhum. O que Moisés estava fazendo? Moisés estava orando exatamente e descobrindo a vontade de Deus. Aqui que está o segredo do negócio, irmãos. Sabe quando a gente ora e Deus faz? É porque aquilo é vontade de Deus. Deus não faz nada que não é da sua vontade. Existe uma exceção. Preste atenção. Existe uma exceção. Deus, ele estabelece a sua vontade. O que diz a Bíblia em 1 João capítulo 5, verso de número 14, irmãos? Esta é a vontade de Deus. Que se fizermos, que se orarmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5, 14. Se orarmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Tá. Então Deus, ele só vai atender a oração que é a sua vontade, porque a vontade de Deus é perfeita. É preciso a gente entender o caráter de Deus. Deus é perfeito, não é? Como que Deus, ele ia fazer alguma coisa e o homem faz Deus fazer outra coisa? Então a vontade de Deus não era perfeita? Não, a vontade de Deus é perfeita. E quando o homem ora e Deus faz, é porque o homem, ele orou segundo a vontade de Deus. De vez em quando a gente faz isso. Tá, mas o homem não É chama a raro, atenção de mas Deus vez em nunca, quando pastor. ele está certo. O homem não chama a atenção de Deus. Nós não chamamos a atenção de Deus com alguma atitude que nós íamos tomar. Por exemplo, vamos lá, Ana. Sim. Ana não era estéril, não ia ter filho e acabou.
Aí ela vai, sobe no templo, fala uma coisa que mulher não fazia, né? Foi até o templo, lá ela chorou, lá ela orou, lá ela bocejou. E ó, se o senhor me der, eu te dou. Rapidamente ela engravidou. Sim. Aí eu pergunto assim, eu não quero saber de Ana, porque meu parâmetro não é Ana, não é nem o ser humano. Meu parâmetro é Deus. A gente está aqui tentando descobrir o caráter de Deus. Tá, mas o senhor está falando, estou falando a mesma coisa. Sim, o senhor está falando sim. que Deus não faz, não muda Isso, então vamos tentar comparar isso com essa ação com o caráter de Deus. Se Ana fizesse Deus fazer algo que ele não ia fazer, Deus não ia fazer. Quem convenceu foi Ana, né? Essa seria a ideia. Quem chamou a atenção de Deus foi Ana, quer dizer, Deus ele estava ali até meio... Eu tenho que exagerar para a gente perceber, né, irmão? Tem que exagerar. Deus estava meio distraído. Deus não viu Ana. Deus não ia fazer aquilo. Quer dizer, o Samuel não era um projeto de Deus. Ah, mas o Samuel era um projeto de Deus. Era um Por que ela teve que orar primeiro para Deus fazer? Tá, então... Teve que chorar primeiro. Para não se humilhar. Veja bem, Então, ela não teve, foi um processo que Deus utilizou. Não teve. Deus ia fazer? Ia fazer. Como? Não sei. Agora Deus utilizou do momento, da circunstância, da pessoa e da história, aí que entra, irmão, algo que para mim é confuso, que é a soberania de Deus e a história e a vontade humana. Não sei como que Deus ele alinha isso. Eu não sei. Como que Deus consegue, mesmo com todas as imperfeições do homem, fazer aquilo que ele vai fazer? Que ele sempre projetou para fazer. Que desde sempre, desde a eternidade, antes que tudo existisse, ele ia fazer. Porque tudo que Deus faz é o que ele ia fazer, irmãos, e o homem não interfere. Deus realmente já queria que existisse o Samuel e Sim. tudo isso já estava... Eu acho que sim. Ia substituir o Eli no futuro. Eu acho que sim. Deus ele conhece tudo, ele sabe tudo. Exato. A questão é que a gente está pegando o quê? Veja bem. Se ele atendesse o desejo de Ana de ser mãe, sei lá, a Ana poderia também, como é que eu posso falar? Não reconhecer a soberania dele. Ana, o que Ana fez? Descobriu a vontade de Deus e orou. Exatamente. Descobriu a vontade de Deus. Ela orou de uma forma que não era para ela. Que era para Deus. Quando a gente vê os salmistas, por exemplo, orando a Deus, Senhor, mata os meus inimigos, atravessa pelo meio, quebra o maxilar, os dentes e tal, aquela coisa toda, e Deus vai lá e atende. Fala, nossa, é uma vingança. Quando a gente vê eles orando, sabe o que eles queriam? Não era a vingança deles. O que eles queriam, na verdade, é ver Deus honrado, glorificado. E aí Deus, irmão, vai atender aquilo que atende a sua glória. Aquilo que exalta o seu nome. E aí de vez em quando nós oramos assim. O Espírito Santo nos leva a orar na vontade de Deus. Não é eu que fiz Deus fazer. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque não é daqui para lá, irmãos. É de lá para cá. Deus está agindo desde antes que eu existisse. Deus já está agindo. E aí eu não sei como Deus faz isso. Não sei, irmão. Como Deus faz esse negócio. Usa todas essas imperfeições nossas, as nossas histórias, essas pessoas pequenas, essas criaturas que nós somos, e vai fazendo a sua vontade. Respeitando de alguma maneira o nosso livre-arbítrio, mas fazendo a sua vontade. Deus é soberano, ninguém vai frustrar os planos de Deus. Deus não depende de oração de o Senhor, ninguém. Deus não depende da sua igreja. Deus não depende de ninguém, irmãos. Ele é suficiente e Ele faz sozinho todas as coisas. Agora, sabe o que muitas vezes acontece? Deus está chamando as pessoas para um relacionamento. Porque tem gente que acha que se ele não orar, não acontece. Se ele não fizer, Deus não vai fazer. Como assim, irmão? Então Deus, ele depende de mim? E se eu falhar? E se eu não orar certo? Não, irmão, Deus é soberano, é isso que a gente tem que entender. Deus é soberano. Deus é autossuficiente. Quando a pessoa ora e Deus faz, é porque Deus ia fazer aquilo. Deus é perfeito nas suas ações. Mas ele quer que eu tenha compromisso, né, pastor? Ele quer que eu... Tenha compromisso. Ele quer, Deus Uma quer. vida de oração, uma vida de leitura bíblica. Porque essa é a vontade dele. Mas o que Deus quer, irmão, é que nós oramos segundo a sua vontade. Não segundo a nossa. De vez em quando, Deus, ele atende oração que não é da vontade dele. Mas toda oração que não é vontade de Deus é para perdição e para prejuízo nosso. Salmo 105, vamos ler o texto rapidinho e eu já estou acabando por aqui. Deixa eu ver se é 105. Irmãos, Deus só atende a sua vontade.
Deus só responde a sua vontade. Deus só faz aquilo que Ele ia fazer, Ele é perfeito. Tá certo? Ninguém move a mão de Deus, é Deus que está agindo desde sempre. Ele colocou Moisés dentro da casa de Faraó para Moisés tirar o pessoal do Egito. Olha, vendo o rio lá. Ó Deus trabalhando aí, ninguém imaginava. Deixa eu ver se é esse texto de... Eu falei o quê? Salmo 105. É 106 e 15, tá? 106 e 15. De vez em quando Deus atende, é possível Deus, de tanta gente insistir na oração, Deus atender a oração. É possível, isso é exceção. Isso é exceção, irmão. Deus já atendeu uma oração minha, pastor, mas foi para me se arrebentar, para me ver que não ia dar certo, Então. por isso que eu não queria me dar. Mas eu insisti, chorei, gritei, esperneei. Então. Aí o que Deus fez? Me deu o que eu pedi. Então, mas aí ele mostrou para mim te ensinou uma lição, lição. mostrando para você que você não sabe orar e você não sabe da sua vida. Não sei o que vai E você acontecer deveria lá. descobrir a vontade dele e ouvir a voz dele. O problema é que a gente ora para Deus fazer as nossas vontades. A gente não ora para ouvir a voz de Deus dizendo o que Ele quer da gente. Qual é o problema? O problema é que a gente acha que Deus é um ídolo, que era das nossas religiões. Aí que está o problema. Aí Deus de vez em quando faz isso? Faz, mano. Agora diz o texto aqui, ó. Porque o povo pedia, a gente quer carne, a gente quer carne. Vocês querem carne? Querem carne mesmo? A gente quer. A gente quer carne, tá bom. Então ele satisfez o desejo, mas fez definhar a alma. Eu não quero que Deus atenda nenhuma oração minha que não seja a dele. Não quero nenhuma, Deus me livre, irmão. Eu orar e não ser a vontade de Deus e Deus atender, isso vai ser uma desgraça para mim. Isso vai ser ruim para mim. Porque a vontade dele é perfeita. Ele sabe o que faz, eu não sei. Porque se eu soubesse se eu soubesse o que fazer, eu não precisava de Deus, eu era Deus, irmãos. Deus é Deus porque Ele sabe de todas as coisas e eu não sei. O problema é que a gente é ensinado a orar tanto que vai fazer Deus fazer aquilo que a gente quer fazer. Como se a gente soubesse. Nós não sabemos. Primeiro que a gente não estudou ainda, mas a gente vai entender quem é o homem. O homem é esse ser insignificante, corrompido, egoísta, é isso que tem na gente. E tudo que é diferente é porque tem algo de Deus. Vocês entendem, irmão? A religião evangélica no Brasil, infelizmente, tem ensinado para nós que a gente pode bancar nossa vida, orar e Deus vai fazer. Isso é heresia, isso é aberração, irmãos. Isso é ídolo, não é Deus. Porque se Deus é Deus e eu sei que Deus é Deus, eu vou orar para quê, meu Deus do céu? Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer de mim? Não é para Deus fazer o que eu quero, é para eu ouvir a vontade de Deus. Já entra a oração do Pai Nosso, então, aí, né, pastor? Seja feita a tua vontade, é Assim lógico. na terra como no céu. Então, Jesus falou que a vontade do Pai não é a dele, né? É. Pode ser um todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus orou assim. Jesus orou assim. Mas a gente melhor do que Jesus está falando para Deus fazer a nossa vontade. A gente é melhor que Jesus. Não é, irmão? A religião tem ensinado pra gente. A gente é melhor que Jesus. E a religião, por trás da religião, tem um ser chamado Satanás. Que diz assim, rapaz, tu é filho de Deus, não é não? Filho de Deus, então faz isso aqui que você vai ver se Deus não vai enviar anjo para te resgatar aqui. Quem que disse, irmão, pra gente tentar Deus? Quem que disse pra gente fazer a prova de Deus? Se tu és filho. Quem que disse pra gente atender as nossas necessidades? Usando o poder que Deus nos deu para transformar a pedra em pão. Quem disse? Quem disse que é pra gente mostrar para os outros que Deus é na nossa vida? Jogando do alto do pináculo para todo mundo ver. E reconhecer que eu sou homem de Deus. Vocês vão ver que Deus é na minha vida. Quem disse isso pra gente? Satanás. Então, pastor, aí, porque a gente ouve, né, testemunhos, né? E irmãos que chegam assim testemunhando e falam, eu falei para Deus, se o Senhor realmente é na minha vida, vai acontecer isso. E aconteceu. Então, e aí? E aí, irmão? Então a experiência pessoal, ela vira doutrina. Então aí o Gideão, falando assim, Senhor é na minha vida mesmo, Senhor? Então mostra. O velo tem que se tornar aqui encharcado. Mas o Senhor é na minha vida mesmo, Senhor? Então faz o contrário. O que está fazendo, irmão? Não está confiando na palavra de Deus. Aí pede sinal. É crente infantil, imaturo, que vive de sinal em sinal, em milagre, revelação, em sonho, em profecia. Ele não confia na palavra e no caráter de Deus. Ele quer que Deus mostre. A Bíblia ensina essas coisas. E aí a gente faz o quê? O testemunho vira doutrina. Aí que é o problema dos pentecostais.
porque acredita na experiência própria dele e das outras pessoas em detrimento das Escrituras. Os crentes pentecostais no nosso país acreditam em tudo, menos na Bíblia. Estou exagerando? Nossa, semana passada, o pregador falou assim, estava ouvindo uma pregação, o pregador falou assim, já no final da pregação, se você não estiver sendo sincero,